Olá, boa noite. A gente agora vai entrar na última discussão da nossa disciplina, que vem trabalhar e discutir com a questão da ética. E então nós iremos analisar a ética do ponto de vista do que ela é e a sua relação entre ética, filosofia e religião, e também enquanto a relação dela com a ciência. Então vamos lá começar os nossos estudos hoje. Hoje eu vou seguir um roteirozinho bem meu, porque as questões aqui são muito grandes. E assim, são 3 aulas, né, condensadas em uma só, praticamente. Por isso que nós temos que seguir à risca esse roteiro. E logo após eu estarei enviando para vocês esse roteirozinho, que ele está baseado naquele livro de Valls. Aquele livro que já está na nossa sala do Classroom, lá para vocês estudarem. E ele tem como título O que é ética, tá? Então ele vai trazer a abordagem dentro desse aspecto. O seu índice contém os problemas da ética, a ética grega antiga, ética e religião, os ideais éticos, a liberdade, comportamento moral, o bem e o mal, a ética hoje. Acontece que nós estamos privilegiando, tá? Mas os primeiros 4 tópicos. A questão da liberdade nós iremos passar numa outra aula, e a questão da ética hoje, basicamente, são questões que nós travamos, né? Que com a aula mesmo nós iremos trazer elementos no próprio desenvolvimento. E aí vocês estarão trazendo essa reflexão para o campo de atuação de vocês, na vida profissional, na questão do dia a dia. Porque, como já afirmava os filósofos antigos, a filosofia é a reflexão que todos podem fazer. É uma reflexão sobre a questão de vida, sobre questões de ética, sobre questões da sabedoria, sobre questões relacionadas ao mundo. Mas acontece que nem todos eles possuem aquele amor pela sabedoria, a amizade. Mas, precisamente falando nas palavras do próprio Pitágoras, amizade com a sabedoria. Então vamos lá, vamos começar trabalhando com a questão sobre mais gerais, e a gente vai seguir o roteiro do próprio livro, tá? A gente vai seguir o caminhar do próprio livro, e aqui a gente apresenta os principais pontos que o autor traz pra gente, ok? Então vamos entrar aí nessa empreitada, porque são coisas muito assim relacionadas com os próprios estudos que nós já fizemos. Então basicamente vocês entenderem o que é a ética, e depois que vocês entendem o que é essa ética, vocês possam relacionar com as questões da filosofia, do campo da filosofia, com as questões propriamente do ponto de vista de questões religiosas também, com a ciência, e aí a gente caminha, tá bom? Nesse sentido. Então, a ética tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica, tá? E eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, né? O próprio ato de viver, né? Quando conforme aos costumes considerados corretos. Quando você anda, né, na sua vida, quando você caminha eticamente, seguindo o curso dos costumes designados corretos, aí você está também trazendo a ética para uma questão de vida, né, da própria vida em curso, da ação, da sua ação humana se desenrolando nesse processo. A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um comportamento, tá? Ela pode ser as ações ou costumes, ou pode ser a própria realização desses costumes. Ela pode estar sendo estabelecida nesses aspectos aí, dos costumes, das ações e do próprio comportamento, da realização destes. Do ponto de vista de uma reflexão científica, olha só, ele já está trazendo a relação aqui entre a ética e a moral.
A ética pode ser entendida como as ações ou os costumes humanos, enquanto moral, ela pode ser vista do ponto de vista dos costumes relacionados ali com a forma correta, ok? Desse indivíduo seguir o curso das suas ações. E do ponto de vista da ciência, ela pode ser uma reflexão científica que trata de normas de comportamentos. Está tudo aqui no roteiro, vocês vão fixar isso bem na mente de vocês. Nesse sentido, para o autor, ela pode ser considerada em duas categorias. A primeira, enquanto ciência, ela pode ser descrita enquanto uma ciência do tipo descritiva, tá? A ética, nesse sentido, vai ser uma ciência do ponto de vista descritivo quando ela trouxer aí a abordagem mais estritamente experimental, ok? Dos fatos, e quando procurar entender de forma clara e perceptiva esses fatos aí descritos. Então, ela, nesse caso, é considerada enquanto uma ciência descritiva, mas ela pode ser considerada também enquanto ciência normativa, que trata de uma abordagem mais estritamente dos valores, a explicá-los, a explicar os valores e as ações também do homem, ou seja, dentro do comportamento do sistema normativo, de uma moral, certo? Ela vai entender as ações aí das pessoas, dos indivíduos, dentro desse campo aí de abordagem normativa. Então, ela vai ser considerada enquanto ciência normativa, ok? Entender e explicar, né, as noções de valores. Qual o valor embutido, ok, numa lei, em que todos ali estão agindo daquela forma. Essa visão aí, ela é verdadeira? É correto afirmar que aquela abordagem ali normativa, que aquele conjunto de leis, aquelas regras que as pessoas estão seguindo, elas são verdadeiras ou não? Isso vai ser próprio aí dessa abordagem normativa. Didaticamente, aqui, só para separar, né, metodologia, de uma forma mais didática, de uma forma a gente entender melhor, separando as coisas, o que ela é, o método, o objeto, e agora na forma didática de entender a ética. Como que ela pode ser entendida? A ética, do ponto de vista didático, separa os problemas teóricos, tá, em dois campos. Ela vai ser, assim, aquela que separa os problemas gerais e fundamentais. Quais são eles? Liberdade, consciência, bem, valor, leis e outros. A ciência aí, né, a ética, desculpe, ela vem trazer esse problema geral e fundamental aí, esses problemas gerais e fundamentais, que são exemplificados em torno da liberdade, da consciência, do bem, do valor, ok? Então, vocês estão percebendo que aqui, essa forma de lidar separa em dois campos, os gerais e fundamentais, que esse aqui eu acabei de falar, e agora os problemas específicos, tá? De aplicação mais concreta. Esse é mais fácil, do ponto de vista de se estabelecer a ética, uma ética profissional, ok? Cada profissão, né, as profissões que se criaram, se estabeleceram ao longo da história, elas acabaram tendo em si valores e princípios que as norteiam. E muitas delas, né, com o advento da ciência, firmaram essas ideias aí, esses valores, em formas de códigos de ética profissional. E hoje nós temos, né, até a própria lei da ética profissional do assistente social. Então, quais são os princípios que regem? Que valores nós, né, vocês no caso, que são assistentes, que irão ser assistentes sociais? Eu sou socióloga, tá? E nesse sentido, a gente vai perceber o seguinte, que
a ética, ela vai trabalhar muito no campo também dos problemas específicos que interagem com a profissão. Então nós temos aí dois campozinhos para ser apontados do ponto de vista didático. O primeiro, lembram deles, é a questão dos problemas gerais e fundamentais, e o segundo, a questão da ética ligada à ética profissional de trabalho, ok? A gente segue e a gente vai fazer uma observaçãozinha aqui. Não é por ser um campo diferente de abordagem que a ética não possa se relacionar com outros, campos de abordagem. Por exemplo, com o direito, tá? Com a própria psicologia, teologia, ok? Então, a ética, ao mesmo tempo que se distingue de outros campos do saber, como o estudo do comportamento humano, como o direito, a teologia, a estética, a psicologia, a história, a economia e entre outros, ela vem também estabelecer um diálogo, tá? Com esses campos, sim. E por que não? A grande questão que se coloca para a ética é a seguinte: a ética é um problema de consciência ou um sentimento de culpa, ok? Mas seria muito estranho a gente perceber a abordagem e o campo de atuação da ética enquanto um problema de consciência, né? Fiz algo de errado e eu tô com a consciência pesada e depois isso me gera um estado de culpa. Não, isso seria mais uma abordagem do ponto de vista da psicologia, né? E aí a gente parte e a gente, assim, traz algumas questões aqui no sentido de que como a ética poderia ser, como o objeto da ética poderia ser entendido. Aí a gente já está querendo entender o objeto aqui, qual o campo, né, de abordagem. Nós vimos, ela tem um campo a se relacionar com outras ciências, mas ela se define porque estuda os costumes, comportamento, apropriação, ok? Essa questão do homem aí agindo pode ser considerado assim. Agora eu quero perceber qual é esse objeto, né? Então, objeto da ética. Então aqui, cabe à ética perguntar se o homem pode ser realmente culpado ou se existe um sentimento apenas de mal-estar sem fundamento, né? Será que ela se pergunta, né, sobre isso? E a questão de um outro exemplo aqui: o fundamento evangélico do amor aos inimigos é válido como obrigação ética para todos? São questões que podem ser consideradas do ponto de vista da ética, mas ainda não me dá com clareza a noção do objeto da ética, que essas questões não me dão ainda clareza do objeto da ética. Surge então um terceiro questionamento levantado pelo autor, né? Que esse roteiro ele vai trabalhando essas questões, alargando o debate a que a gente consiga entender o que é ética, o que ela estuda, né? O que a distingue. E agora esse terceiro questionamento levantado pelo autor diz o seguinte: quando lemos um romance de Dostoiévski, encontramos um personagem como Ivan, tá? É um romance aí, crime ou culpa ou crime, tá? Aí a gente vai trabalhar assim a ideia do autor que está desenvolvendo, né? O Valls aqui, ele está querendo mostrar pra gente quais assim questionamentos que a ética pode nos fazer levantar, né? Então, quando nós temos um romance de Dostoiévski, um personagem como o Ivan, de Os Irmãos Karamazov, esse nome é muito complicado, Karamazov, afirmando o que? Se Deus não existe, tudo é permitido. Devemos então concluir que isso é uma proposta de abolição da ética? Então ele começou a colocar aqui, ó, devemos abolir a ética? Cabe à ética, primeiro ele perguntou, cabe à ética perguntar se o homem pode ser realmente culpado ou existe só um sentimento de culpa? E ele vai introduzindo outra questão, o fundamento evangélico aqui.
de amar os inimigos é uma obrigação para todo mundo? Isso é uma questão interessante, né? Porque a gente percebe que agora mesmo, com o caso aqui da criança que caiu do prédio, a mãe e a família desolada do lado. E aí? Esse sentimento aí, cristão, ok? Isso é uma coisa para ser pensada do ponto de vista ético e muito sério. E a gente não tá lá, a gente não estava, a gente não viu, a gente viu câmeras, a gente viu uma mídia também, a gente viu vários outros aspectos, mas a gente não estava lá. E a gente muitas vezes se coloca na posição de árbitro, e eu, né, sou árbitro e vou julgar agora a parte que ficou de cuidar da criança. Não estou aqui estabelecendo nenhum juízo de valor, nem juízo de fato, porque eu não conheço o fato. Mas eu só estou trazendo a reflexão no campo de vista de uma abordagem ética. Nesse sentido aqui, o autor está nos perguntando se realmente essa visão de amar os nossos inimigos é válida para todos os casos. Para esse caso, por exemplo, é válida? E acabei de ouvir, na verdade ver, a notícia de que a pessoa que está respondendo, né, pelo crime, ela foi lá no enterro da criança. E aí teve gente que perguntou, sem noção, e aquela coisa toda, especulação da mídia, que é horrível nesses casos. Enfim, são questões éticas. Eu não vou colocar aqui nenhuma posição, porque tem uma consciência minha também do ponto de vista do direito, tá? Que me faz pensar muito eticamente sobre essa questão. Se fosse comigo, se fosse eu que estivesse lá fazendo as minhas unhas e perceber que talvez aquela criança fosse muito esperta, eu só precisaria lhe informar como é que desce para ela encontrar com a mãe, só que ela não desceu, ela subiu. E aí? São questões para pensar, ok? Então, a gente começa a perceber que a ética nos coloca questões aí muito profundas. E já relacionei aqui a relação entre ética e a questão aqui do direito, ok? No campo de uma abordagem penal, por exemplo, como seria tratada essa questão? Logicamente que para o direito existe o processo, né, o devido processo legal, tá? Ela vai ter a questão da defesa, então vai ser estabelecido garantias constitucionais, mas a grande questão aqui, que essa é uma questão ética também, né? Antes de ser lançada para a justiça, ela também é ética, porque atinge a todos, atinge a mim, atinge a família, atinge quem está ouvindo, e a gente precisa ter valores, tá? Mas quais são esses valores? Ética e moral. Vamos lá ver o que significa? Os costumes mudam, tá? Aí a gente agora já passa para outro tópico, que é ética e moral. Aí a gente vai perceber que os costumes mudam de acordo com as épocas, tá? E aí eu ainda estou tentando buscar o objeto, certo? Eu ainda não falei para vocês. Ainda estou tentando buscar o objeto do que se trata mesmo o estudo da ética. Assim, no sentido de formulação de um objeto próprio. A gente já viu que ela estuda os costumes, as ações, né? A vida, enfim, os valores relacionados. Mas quais são esses valores, né? A gente não delineou eles, não deu nome para eles ainda. E aí a gente percebe que a ética e a moral, ela se desenvolve com o passar dos tempos. E os valores mudam. Os costumes mudam né? Os valores mudam com os costumes. O que antes era considerado errado, hoje em dia pode ser considerado certo, tá? E isso, a ética assegura que não é uma simples, né? A ética, nesse caso, ela não vai fazer uma simples listagem de convenções sociais e provisórias. Não, não é interesse da ética. Não é objeto da ética fazer apenas uma lista
de convenções sociais e provisórias, tá? Não é uma adequação também de costumes vigentes, tá? Porque ela muda. E aí a gente ainda vai procurando então esse objeto, né? Esse valor, né? Qual é esse valor ético que se buscava? Uma observaçãozinha aqui. A ética não poderia ser suficiente ainda enquanto houvesse uma força moral de uma coesão social. A ética não poderia ser suficiente apenas enquanto houvesse a força moral e com ela tivesse atuando uma força que coagisse a sociedade. Não é isso, tá? A ética não se relaciona só com essa coerção que para o autor Durkheim significaria a coerção social. É como se houvesse em sociedade valores e comportamentos que submetem os indivíduos a agir de acordo com eles. Todos os indivíduos agirem da mesma forma e coagem, né? Os indivíduos agirem assim. Por exemplo, se um grupo social se pratica um determinado ato, um determinado rito, como se fosse da sua própria constituição ritualística, da vivência daquele grupo, da religião daquele grupo. Se eu, enquanto indivíduo, quisesse abortar aquela ideia ou ir de encontro, logicamente que a sociedade, a coerção iria incidir sobre mim. E aqui o autor está dizendo, nesse sentido, a ética também não é só essa ideia de coerção social, não, tá? Ela atua também, mas ela não vai buscar aí a resposta quanto que valor, que objeto que ela vai buscar tratar, ok? Então, ele vai trazer aqui agora, o autor começa a estabelecer a resposta dessas perguntas. Então, o que significariam os problemas da ética? Né? Como eu poderia classificar os problemas da ética, o objeto? O que ela estuda, de fato? E assim, objeto aqui, não sei nem se a gente é certo falar, porque objeto nasce mais na questão de uma ciência moderna, em que ela acaba separando aí, né, o sujeito cognoscente do objeto que é conhecido, mais no campo de vista das ciências naturalísticas. Mas, fazendo essa observaçãozinha também, outra aqui, a gente segue esquecendo, tirando essa questão objeto e colocando quais seriam os problemas da ética. Quais são, né, os problemas que a ética pretendia e ousava e acabava por introduzir aí nesse debate, nessa reflexão aí no campo de vista filosófico para cada época aí. Então, existem grandes teorias que não se identificam totalmente com as formas de sabedoria que geralmente concentram as ideias de grandes grupos humanos. Essa é uma frase que parece que meio aleatória, mas não é. Por quê? Por esta razão, existem teorias que não se encaixam na realidade de determinados grupos. E a gente sabe, existem teorias e teorias. Mas, por essa razão, a ética pode ser considerada uma reflexão teórica de abordagem mais universal. Então, já está me ficando mais claro aqui. Os problemas da ética, então, vão estar relacionados com uma abordagem mais universal, ok? Uma universalidade dos valores. Então, quais seriam esses valores universais? Vejamos. As normas teóricas que possuímos derivam dos 2 últimos milênios. Por essa razão, não podemos entender quais eram as questões éticas dos homens das cavernas, por exemplo. Aí o autor pergunta, a gente pode entender e saber, se aprofundar nos valores aí da ética
sexual dos homens das cavernas? Não, a gente não conseguiu, porque do ponto de vista teórico a gente tem um limite temporal, a gente só consegue verificar as teorias que foram escritas de aproximadamente 2 anos, nos últimos 2 milênios para cá. É isso que o texto, que o autor está trazendo para a gente. E o que fica para lá a gente não consegue entender do ponto de vista da universalidade da ética. Porque a universalidade pretende buscar e atingir a todos, desde o homem da caverna até hoje. Só que existe esse limite e que a ética não consegue ir além desse limite. Então, o que a gente pode entender dessa categoria aqui de uma abordagem mais universal, de problemas mais universais, surgindo aqui a partir, tá, de estudos que são relacionados a escritos não filosóficos, como pinturas, esculturas, as tragédias e comédias, formulações jurídicas, como as do direito romano, a política, como as leis de Esparta ou Atenas, livros de medicina, relatórios históricos de expedições guerreiras e até os livros penitenciários dos bispos medievais. Isso tudo serve de análise para o estudo da ética, mas ela tem um limite. Esses estudos, né, porque eles foram deixados, certo? Legados, que podem ser estudados. Mas aquilo que não foi deixado, a ética não pode alcançar. Então essa tal de universalidade, ela vai encontrar aqui um limite, tá? É isso que o autor quer chamar a atenção. E os gregos, né? Por exemplo, como eles pensavam, por exemplo, a pederastia? No caso aqui, é o ato sexual com crianças. A gente pode entender? Pode chegar, porque a gente tem estudos, né, relacionados a questões da sociedade grega. E a questão do infanticídio, a gente tem estudos também, tá, relacionados à questão da morte de bebês. A Grécia, por exemplo, abrindo parênteses aqui, que não está no texto, mas a Grécia existia, né, nesses grandes centros, nas polis, por exemplo, gregas, as crianças eram deixadas ali de lado. Às vezes elas nasciam com alguns problemas, eram deixadas em praças e os cachorros iam lá, elas morriam, os cachorros iam lá, comiam seus ossos, lambiam seus ossos, porque a infância não se tinha noção de infância para a Grécia, tá? Não existia noção de infância na Grécia. Por quê? Tem algumas questões aí ligadas a essa questão da infância. E uma delas é porque as crianças o ato da natalidade não era incumbido de uma medicina moderna. As pessoas nem usavam antibióticos naquela época. Os partos muitas vezes eram prematuros, as crianças morriam. E por essa questão, às vezes as crianças que nasciam já com problemas. Okay? E por essa questão, havia uma consciência das pessoas daquela época a não ter afinidade com aquela criança que nascia, porque a criança poderia morrer. Então as crianças que vinham com problemas já morriam e eram jogadas, abandonadas simplesmente em cemitérios abertos, tipo uma feira, na feira, um lugar ali mais longe da feira, como restos, como lixos. E assim se percebe essa questão aí, né, ética. Como pensar a questão do infanticídio? Era infanticídio? Não. Porque hoje a gente tem a base, e com o avanço da lei do direito, incluindo a criança, principalmente hoje nós temos a lei, o ECA, que já tem uma base aí de ser considerada a partir de leis que protegem a criança no âmbito assim de legislações das nações no mundo inteiro, vem trazendo proteções, até que chega no Brasil aí esse conjunto de regras aqui que é considerado como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trabalha com a questão aí
do princípio da proteção integral da criança. Então isso são avanços, mas naquela época não, naquela época não. Um parêntese aqui para a gente entender o que é você considerar os valores à sociedade. Então não se podia falar em infanticídio numa sociedade em que era normal jogar as crianças que não nasciam viva. Hoje a gente acha que horror, né? Mas antes não, esse costume era certo, porque as pessoas não se apegavam às crianças, elas morriam, a maioria delas, ok? Então é importante perceber isso aí. É triste, mas é importante perceber isso aí, essa variação na percepção dos costumes e dos valores das épocas. Então, há um valor ético universal que possa perpassar a história da humanidade? Essa é a grande questão aqui. Chegamos ao ponto. Nós falamos o que era a ética, que ela está ligada aos estudos, dos costumes, das ações, pode ser considerada como a própria vida, relacionada a questões, a aspectos normativos da vida do homem, ok? Mas agora a gente coloca de forma prática que há um valor ético universal que perpassa a história da humanidade? Então, outra questão aqui, pode haver a noção de uma ética absoluta trazida pelo cristianismo? São duas questões aqui chaves para a gente entender essa questão aí. Então,